a segunda lição do nosso TLC, Treinamento de Líderes de Célula. Mas, antes de propriamente entrar na segunda lição, deixa eu só ressaltar algo aqui. Já está gravando, né, irmão Paulinho? Amém. Que bom, vocês que estão assistindo aí pelo DVD, aonde quer que seja, mas preste bem atenção. Essas primeiras duas folhas, a folha 9 e a folha 10, tá? Então, eu creio que na sua apostila está num lado o 9 e no outro lado está o 10, não é mesmo? Da mesma folha. Pois é, então essas primeiras duas páginas, 9 e 10, ainda fazem parte da lição número 1, trazendo ainda mais bases bíblicas para as células da igreja, porque isso foi um dos subtemas importantes na lição número 1, tá certo? Então, vamos só ver aqui que essas bases bíblico-apostólicas para as células na igreja rapidamente. Jesus escolheu pessoas simples e comuns para seus discípulos. Ele se preocupou mais com disponibilidade do que com habilidade. Diga isso em voz alta, diga assim: Deus está procurando um coração com disponibilidade. E Ele ajudará a capacitar os disponíveis com habilidade. Olha para o seu vizinho e diga assim, pergunta para ele: você tem um coração disposto a servir a Deus e o povo de Deus? Número 1, a igreja primitiva se reunia em pequenos grupos. Não vou ler todos esses textos, você poderá ler melhor em casa. Mas é interessante porque a igreja no lar é um conceito muito forte no livro de Atos. É muito forte dentro do livro de Atos. Todo mundo sabe disso, ou qualquer cristão sério que lê a Bíblia sabe que o livro de Atos fala muito sobre isso. Porém, não é somente no livro de Atos, mas você sabia que o Novo Testamento tem 5 livros do Novo Testamento que falam sobre a igreja na casa, né? Então, aqui fala também do livro de Timóteo. Aqui não fala, o livro de Timóteo não fala, a epístola de Paulo ao Timóteo, né? 1 Timóteo, não fala especificamente da igreja no lar, mas indiretamente podemos notar que também está se referindo, porque a prática da igreja primitiva era as igrejas nas casas, tá certo? Mas aonde claramente expõe a igreja nas casas, nós vemos no livro de Atos, no livro de Romanos, na página número 10, também em 1 Coríntios, em Colossenses e em Filemon, tá certo? Então você está vendo esses textos aí na página 9 e 10. Continuando na página 10, os pequenos grupos são a força motriz da igreja do Novo Testamento, tá? As epístolas mostram que ninguém possui todos os dons, portanto, nós dependemos uns dos outros. Diga, nós dependemos uns dos outros. Esse é um princípio muito precioso das células, porque as células é um lugar tão prático para praticar os mandamentos da Bíblia sobre uns aos outros. Tem mais do que 50 mandamentos no Novo Testamento que diz uns aos outros: servi uns aos outros, orai uns pelos outros, levai as cargas uns dos outros, confessai os pecados uns aos outros. A Bíblia está cheia de mais do que 50 mandamentos. Nós devemos amar uns aos outros, nós devemos realmente ajudar uns aos outros. Enfim, olha também esses últimos 2 textos da página 10, 1 Coríntios 14, 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos congregais? Isso aqui está se referindo nas casas. Cada um de vós tem salmo, tem doutrina,
tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Deixa eu falar uma coisa. O ideal numa célula é todo mundo ter uma oportunidade de falar alguma coisa, de comentar, de ler um salmo, de dar um testemunho. Agora, nunca você deve forçar as pessoas a falarem. Às vezes tem um visitante que ele prefere só ficar calado, deixa ele ficar calado, né? Não força ele a falar, mas todo mundo deve ter a oportunidade que quiser falar. Como a Bíblia mesmo diz aqui, olha, um tem um salmo, um vai ler um salmo, outro tem uma revelação, uma doutrina, uma língua, uma interpretação. Olha que coisa bonita. Olha o último texto lá, Hebreus 10, 24 a 25. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, irmãos, não existe um lugar melhor do que a célula e o discipulado para estimular uns aos outros ao amor e às boas obras, a encorajar. Muitas pessoas confundem comunhão com só bater papo. Comunhão bíblica, a koinonia, que é a palavra no grego, ela é algo muito profundo, ela é para estimular o outro a crescer espiritualmente, numa comunhão deliciosa, onde você conversa, compartilha experiências, encoraja e estimula um ao outro ao amor e às boas obras. Então é uma coisa muito, muito maravilhosa, e isso faz parte também, como estamos mostrando, as bases bíblicas para as células na igreja. Agora vamos na lição 2, elementos do código genético da célula mãe. O que é código genético? Estou na página 11. E de forma simples, podemos dizer que genoma é o código genético do ser humano, ou seja, o conjunto dos genes humanos. Até quero agradecer muito o pastor Ivanildo, porque ele que tem colocado muitas dessas verdades, ele que realmente compôs essas apostilas, né? Claro, usando materiais de vários de nós, inclusive de outros lugares também que deram permissão para usar. E no final de tudo, no final da última apostila vai estar vindo a bibliografia. Mas o pastor Ivanildo também colocou muitas coisas das pesquisas dele, do coração dele. Ele tem realmente feito um trabalho fenomenal. Parabéns ao pastor Ivanildo. Amém? Vamos até agradecer a Jesus pelo pastor Ivanildo com uma forte salva de palmas, em nome de Jesus. Parabéns, viu, querido? Então fala aqui, olha, de forma simples podemos dizer que genoma é o código genético do ser humano, ou seja, o conjunto dos genes humanos. No material genético podemos obter todas as informações para o desenvolvimento e funcionamento do organismo do ser humano. Esse código genético está presente em cada uma das células humanas. O código genético, o genoma, é de certa forma a chave para todos os segredos e funcionamento da vida biológica, cuja unidade básica é a célula. A célula é constituída, isso aqui eu achei interessante, de moléculas, de macromoléculas, que funcionam como unidades estruturais, reservatórios de energia, repositórios de informações genéticas, e como moléculas especiais para controlar os processos que mantêm a célula viva. Agora preste bem atenção, proteínas que estão na base do DNA, ou seja, do código genético, formam o principal constituinte dos organismos vivos, tá? Suas principais funções são controlar o metabolismo e liberar energia, enzimas, defender o organismo de corpos estranhos, os anticorpos, definir e manter a arquitetura da célula, elementos estruturais, carregar moléculas ou íons dentro da célula, mecanismo de transporte, e coordenar e dirigir os processos químicos da célula, reguladores de metabólicos. Em outras palavras, são as células que cuidam da alimentação. Vamos ler essa frase aí, em outras palavras, essa frase aí, que está em negrito, vamos ler em voz alta, todo mundo junto. Em outras palavras, são as células que cuidam da alimentação, das defesas, do equilíbrio, da preservação e da reprodução de todo o corpo. Agora, isso aqui eu achei muito interessante
depois, esse próximo parágrafo. Utilizando as pesquisas genéticas e exames especializados, já é possível detectar se um embrião herdou doenças graves, possibilitando um tratamento adequado desde os primeiros dias de vida. Esse procedimento reduz o impacto da doença sobre o organismo, assim como suas sequelas. Futuramente, quando forem descobertas as funções de todos os genes humanos, muitos outros benefícios virão. Talvez você fale, mas o que isso tem a ver com as células, pastoreio? Agora você vai ver. Semelhante à biologia molecular, nós podemos, pela avaliação das células e do discipulado, determinar e garantir a saúde, claro que é com a ajuda do Espírito Santo, e o equilíbrio de todo o corpo, de toda a igreja, tá bem? Então nós temos discernido, irmãos, pela graça de Deus, muitos anos atrás, Deus me deu o que eu chamo dos 7 códigos genéticos para uma célula ser bem sadia. Então são 7 códigos genéticos para você garantir que aquela célula vai ter os elementos necessários para ter essa saúde necessária no DNA dela, tá certo? Então, são 7 códigos genéticos, tá bem? Então, nós vamos agora com o primeiro elemento do código genético de uma célula sadia, que é um bom líder. Diga, um bom líder. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Dos 7, o mais importante é esse. Então, é esse que eu vou até ocupar mais tempo hoje também, tá? Porque dos 7, esse é o mais importante. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Nós sabemos que o mais importante é o Espírito Santo, é a intimidade com Deus, é a oração. Mas até essas qualificações, qualidades tão importantes para uma célula ser sadia, o Espírito Santo, oração, intimidade com Deus, o segredo até disso que eu acabei de dizer, poder atuar, o Espírito Santo poder funcionar, a oração poder funcionar, o segredo principal é o líder da célula. Ele que vai ser aquela pessoa que vai ter que estimular a oração na célula, estimular a intimidade com Deus, dar espaço ao Espírito Santo, ser dirigido pelo Espírito Santo. A célula é o reflexo do líder. Se o líder for bom, a célula vai ser boa mais cedo ou mais tarde. Se o líder for ruim, a célula não tem jeito de ficar bom. É impressionante isso. Então, a célula é o reflexo do líder, é o espelho do líder. Então tem que ter um bom líder, tá bem? Agora aqui tem muita riqueza que depois você poderá estudar em casa com mais calma, né? E eu até sugiro que você tenha uma caneta e aquelas coisas que eu enfatizo você sublinha, ou põe uma estrela ao lado, tá certo? Que são as coisas que na minha opinião são mais essenciais, porque depois nesta pasta que você tem, você pode voltar, estudar, refrescar a memória, lembrar dessas verdades tão preciosas que vão te ajudar como um grande líder de célula, para a glória de Jesus. Muito bem, a liderança, tanto na célula como na igreja, tem uma importância fundamental. Sem uma boa liderança, uma célula sempre vai sofrer e estar enferma, isso é um fato. Um bom líder ajuda o grupo a clarear seu propósito e alcançá-lo. Agora, não vou ler tudo, mas aqui você vai ver vários itens que mostram como a ausência de liderança para as células em muitas igrejas tem algumas razões identificadas. O próximo subitem: o que Jesus e esta igreja oferecem para alguém que deseja tornar-se líder de células a serviço do reino? São coisas preciosas que são oferecidas por Jesus e pela nossa igreja local aqui, tá? O terceiro e último super item da página 12 são as atitudes erradas diante da possibilidade de liderar uma célula. Alguém poderá dizer, não sou capacitado para liderar. É uma atitude errada. Deus te capacita, o Espírito Santo quer usar todos. Outra pessoa diz, não estou disposto a liderar. Também é uma atitude errada. Não estou seguro se posso fazê-lo. Tudo isso é explicado aqui, mas eu quero enfatizar esse último aqui, que é no começo, é o terceiro subpontozinho lá da página 13. Meu dom é outro. Não é esse de liderar a célula. Isso aí é um sofisma, uma mentira do maligno. Porque liderar pelo menos uma célula e discipular pessoas não são dons ou chamado específico, mas é um mandamento a ser obedecido por cada cristão. A grande comissão inclui fazer discípulos, não é uma sugestão, é uma ordem.
batizar e ensinar. E o ambiente mais propício para essas coisas é a célula. Então isso é uma ordem bíblica. Todo cristão é ordenado a fazer discípulos, a ensiná-los, a batizá-los, a cuidar deles. E o que é fazer discípulos e cuidar bem daquelas pessoas e ficar ensinando-as? Não é nada mais, nada menos do que liderar uma célula. Muito bem, vamos continuar. O líder como servo. Não vou ler todos os itens aqui, mas eu quero ler esses primeiros 3 itens do líder como servo. Cuidar de uma célula requer bastante trabalho, mas ao mesmo tempo é um privilégio muito grande e traz recompensas infinitas. Deixa eu falar uma coisa para você. Aquela pessoa que quer cuidar de uma célula e não trabalhar, e não levar a sério, ela não deve ser líder de célula. Líder de célula é para os nobres, é para quem não tem medo de trabalhar, é para quem não tem medo de servir a Deus e servir o seu próximo, arregaçar a manga e cuidar bem das pessoas, Outra coisa, tenha bem presente em sua mente, em seu coração, que você não está trabalhando para homens, mas para o Senhor. Tem pessoas que acham que estão trabalhando para homens, então constantemente elas acham que elas têm que estar recebendo um elogio, elas acham que têm que receber um encorajamento, e se não receberem, elas ficam até com tipo assim, feridas e magoadas, porque elas acham que estão trabalhando para homens. Queridos, nenhum de nós, nem eu, nem você, nenhum de nós estamos aqui trabalhando para homens, nós estamos trabalhando para Jesus. E a maior glória é um dia a gente poder chegar no céu e ele dizer: servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, agora entra no meu reino, porque tu vais reinar sobre muito, em nome de Jesus. Amém? Agora, desde esse terceiro ponto, não busque recompensas e reconhecimento dos homens, apesar de que isso pode e deve acontecer. O bom líder sobre o outro líder deve estar elogiando, deve estar encorajando, mas é errado você, como liderado, buscar isso. Mesmo que o seu líder deve fazer isso, nós devemos fazer isso, mas é errado você esperar isso do seu líder. Mas sim deve buscar recompensa e reconhecimento de Deus, que sabe exatamente como satisfazer o nosso coração. E aqui eu quero abrir um pequeno parênteses. Deus me deu muitos anos atrás uma mensagem baseada na vida do rei Saul, uma mensagem sobre vigiando a motivação do seu coração. E uma coisa que Deus me mostrou, que é impressionante, que eu constantemente tenho que me vigiar contra isso. Eu creio que todo cristão sério, todo líder sério precisa vigiar nisso. Talvez alguns de nós, eu acho que eu sou um desses que preciso vigiar mais. Outros são mais espirituais, talvez não precisam vigiar tanto, mas todo mundo vai ter que vigiar nesta área. E é o seguinte, deixa eu explicar. É o seguinte: você começa a trabalhar para Jesus, você é talvez relativamente novo convertido, ou talvez já até era um crente antigo, mas começou a congregar aqui na Igreja da Paz. E você ficou tão encantado pela visão de ganhar almas e cuidar bem delas. E no começo, você está trabalhando para Jesus com tanto gosto, ganhando tantas almas para Jesus. E quanto mais almas você ganha e as pessoas vão convertendo, é uma alegria tão grande, porque você sabe que você está se tornando a pessoa, com certeza, mais rica do mundo, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro, e você está ganhando várias almas, então você vale muito mais do que 1000 Bill Gates por aí da vida, você está entendendo? Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então você sabe que você está ganhando muitas almas para Jesus, e você fala: meu Deus, eu já, só por ser salvo, já estou em cima de tudo. Até se nada desse certo nessa vida, eu já vou para o céu. Que vida maravilhosa! E ainda agora estou podendo levar outros para o céu, porque não tem nada mais importante do que a salvação. Então você está fazendo aquilo com tão bom coração, mas com tanta alegria. E aí alguém te elogia, porque de repente sua célula está crescendo, multiplicando. Então alguém que está em posição de liderança, talvez é o pastor da rede, o supervisor, talvez é o pastor titular, não sei, mas alguém te elogiou. É errado aquela pessoa ter te elogiado? Não, ela deve te elogiar. O problema
Não é ela te elogiar, o problema é como está seu coração ao receber elogio. Porque quando a motivação é pura, no começo talvez a pessoa te elogiou, falou parabéns, e você, não fiz nada disso para ser elogiado, muito pelo contrário, nem estava esperando isso. E talvez, quando a pessoa está com motivação muito pura mesmo, ela quase até prefere ficar no anonimato, porque ela sabe que se ela ganhar o galardão aqui na terra, a glória dos homens, talvez o galardão lá do céu diminui, a não ser que ela realmente não receba aquilo no coração. Porque você deve receber um elogio, muito obrigado. Interessante. Devemos elogiar, devemos agradecer o elogio, dizer muito obrigado, glória seja dada ao Senhor Jesus, mas no seu coração você não deve receber aquele elogio, porque a Bíblia fala que se você receber a glória dos homens, então você não vai receber a glória de Deus. Então você deve dizer muito obrigado, toda a glória seja dada a Jesus, mas no seu coração você está dizendo, prefiro ficar no anonimato, prefiro dar toda a glória para Deus. Então tudo aquilo que você está fazendo é como se as pessoas estivessem colocando grandes presentes no seu cesto da sua autoafirmação. Elas estão colocando muitos presentes, mas chega no final do dia, você pega aquele cesto, ou nem espera até o final do dia. Toda vez que eles colocam aquilo, você fala muito obrigado, glória a Jesus. A pessoa vai embora, você fala, Jesus, olha o que a pessoa falou de mim, olha o que ela me elogiou. Mas Senhor, eu sei muito bem, não é nada por causa de mim, é apesar de mim. Então está aqui o cesto, Senhor, é todo seu, é só seu, é só seu, é só seu. Eu sei que eu não sou nada, não sou nada, não sou nada. Não aceite a glória dos homens, não aceite no seu coração, porque senão você poderá ficar aos poucos intoxicado, aos poucos embriagado, aos poucos viciado na glória dos homens. Isso é muito perigoso. Deixa eu te falar uma coisa, muitos novos convertidos começam a trabalhar para Jesus, é uma coisa tão bonita, estão trabalhando com uma motivação só, para agradar Jesus e para ganhar almas, para salvar pessoas do inferno. Trabalham com tanta alegria, até preferem ficar no anonimato, até preferem que ninguém esteja sabendo. Mas de tanto receber elogios, um tapinho na costa, se não tiver cuidado, eles vão criar dentro de si um apetite mórbido por esses elogios. Então eles ficam pensando assim, poxa, se já estão tão felizes agora, se já estão me elogiando tanto, imagina quando todas as minhas células multiplicarem. Eu tenho 15 e todas vão multiplicar, eu vou ter 30. Imagina com 3 multiplicações, 15, 30. Segunda multiplicação, 60, 120. Logo vou ter 120 células. Imagina o que vão falar de mim naquela hora. Então a pessoa, o que aconteceu? Desfocou a motivação do coração dela. Ela ainda está trabalhando para a glória de Jesus, mas também antecipando um pouquinho de glória para ela. Aí isso é perigoso. Isso é perigoso. Então sabe o que você pode fazer? Se por acaso você caiu nisso, porque eu já caí muitas vezes. Eu já escolhi a falar, Senhor, se minha motivação estava errada, eu acho que ela estava, eu peço perdão, mas eu estou escolhendo a induzir meu coração para focar minha motivação, para trabalhar só para o Senhor, para a sua glória, para ganhar as almas. Não importa, até prefiro ficar no anonimato, Senhor. Eu quero que o Senhor seja glorificado. Quando sua motivação é pura assim, aí reconhecer o seu colega, estão elogiando tanto ele, e ele tem até menos células do que você. Em vez de você ficar perebento, você fala assim, glória a Deus, e você aplaude, amém. Você até gosta do fato que você está no anonimato, você não fica nem um pouco ofendido. Quando alguém fica ofendido, quando alguém acha que não está recebendo tanta atenção como deve, já mostra que a motivação do coração está desfocado, está fora do rumo, você está entendendo? Então isso já mostra, é um sinal seguro que a pessoa foi desfocada. Mas pode se corrigir, é só se arrepender do fundo do seu coração
e escolher a induzir seu coração a ter uma motivação pura, dizer: Senhor, é só para o Senhor, para o seu reino, para a sua glória, para ganhar almas em nome de Jesus. Então eu volto a repetir: não busque recompensa e reconhecimento dos homens, aquele terceiro ponto aí, né? Apesar de que isso pode e deve acontecer, mas busque a recompensa e reconhecimento de Deus, que sabe exatamente como satisfazer o nosso coração. Muito bem, aí perto do final da página 13, o bom líder busca satisfazer as necessidades dos membros. O bom líder prepara a sua célula para visitar as pessoas que estão no hospital, proporciona comida, cestas básicas em termos de crise ou enfermidade, providencia todo tipo de ajuda na necessidade com a ajuda dos irmãos da célula e da assistência social da igreja. E olha, não empresta dinheiro. Se for possível, ele vai dar o dinheiro. Ele vai dar, mas nunca empreste. Por quê? Esse assunto nós vamos ver depois com mais detalhes. Mas se você emprestar dinheiro à pessoa e ela não tem dinheiro para te pagar, ela fica com vergonha e para de vir para a célula. Está entendendo? Então ela pediu R$1.000 emprestado. Você fala: rapaz, eu não tenho isso para te emprestar, mas eu vou te dar de presente agora R$400 ou R$300. Você dá de presente, a pessoa não fica te devendo nada, e porque ela não, aí ela vai continuar vindo para a célula. Você está entendendo? Mas isso já aconteceu muitas vezes, da pessoa emprestar, aí a pessoa não tem dinheiro para pagar, ela fica com vergonha e para de vir para a célula, tá? Então não caia nessa, isso é uma armadilha muito do inimigo mesmo. Melhor dar, você pode dar, até dar os 1.000, dá 2.000 se quiser, mas não vai emprestar normalmente, tá certo? Muito bem. Agora, outra coisa, presta atenção. O bom líder de célula, ele sabe mobilizar os irmãos para que todos se preocupem com um. Por exemplo, a mãe de um irmão da célula morreu. Não é só o líder de célula que vai lá no culto fúnebre, que vai lá consolar. Não, ele vai mobilizar os irmãos, ele vai ligar para os irmãos: olha, vamos lá visitar, vamos lá consolar o nosso irmão. Um irmão ficou internado no hospital, não é só o líder de célula que vai lá, ele mobiliza outros, ele convida outro para ir junto com ele lá para o hospital. Então você tem que fazer isso. Como um bom líder de célula, você não leva a carga sozinho, porque aí você não está treinando outros líderes, e isso também está evitando a vida de corpo. O corpo de Cristo é isso: todo mundo preocupa, todo mundo ama, todo mundo visita. Então, como bom líder de célula, você deve mobilizar as pessoas a fazer isso, tá? Então isso é muito importante. Vamos continuar. Página 14. O líder como pastor da célula. Olha, isso é tão precioso. Deixa eu falar uma coisa para você. O Espírito Santo que é o pastor principal dessa igreja. Mas, em termos humanos, num verdadeiro sentido, irmão, não estou exagerando nem um pouco, o pastor principal mesmo, depois do Espírito Santo, é o líder da célula. Não sou eu, nem os pastores de rede, não, porque não são eles que são os responsáveis principais para pastorear as ovelhas. O principal responsável para pastorear a ovelha é o líder de célula, tá? Agora, os pepinos que o líder de célula não está conseguindo, aí ele vai para o supervisor pedir ajuda. Se o supervisor não consegue, ele vai para o pastor de rede pedir ajuda. Se o pastor de rede não consegue, ele vem para o pastor titular pedir ajuda. Está entendendo? Mas quem que eu vou pastorear? Os líderes de rede, os pastores de rede, vocês, os tadelianos, né? Agora, vocês que vão pastorear o rebanho. Está entendendo? Por isso que a Bíblia fala que os pastores, o papel principal do pastor não é cuidar de ovelhas. Eu pensava isso por muitos anos, que o papel principal do pastor é cuidar de ovelhas. Mas Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, diz claramente que o papel principal do apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, não é cuidar de ovelhas, mas de equipar os santos, para que os santos façam o ministério, de equipar os santos, para os santos saberem como ganhar almas, para os santos saberem como cuidar de ovelhas. Então, depois que eu mudei de paradigma e entendi que meu papel principal não era cuidar de ovelhas, eu sei muito bem como cuidar de ovelhas. Pela misericórdia de Deus, sou especialista em cuidar de ovelhas. É um dom que o Espírito Santo me deu, e através de uns 30 anos de pastoreio, eu tenho aprendido a fazer isso. Só que tem uma coisa:
Meu papel principal não é cuidar de ovelhas, mas de equipar você, de treinar você como cuidar de ovelhas. Aí eu me multiplico em milhares. Aí por isso nós podemos ter centenas de milhares de ovelhas, porque nós vamos ter milhares de líderes que vão cuidar bem daquelas ovelhas. Por isso que esse é o meu papel principal, que eu estou fazendo agora. É treinando apacentadores, treinando pastores de ovelhas. Olha para o seu vizinho e fala assim: você está sendo treinado como cuidar bem das ovelhas de Jesus. Então, presta atenção, o líder de célula é um pastor, pois pastorear envolve 5 princípios fundamentais: cuidar das ovelhas, conhecer as ovelhas, procurar as ovelhas, alimentar as ovelhas e proteger as ovelhas. João 17:12, Jesus disse: eu os guardei, os protegi e não perdi nenhum daqueles que o Senhor confiou em minhas mãos. Agora, os requisitos do líder de célula, tá bem? Para mim, agora, põe muitas estrelas aqui, irmãos, porque aqui nós falamos dos 7 códigos genéticos. O código genético mais importante é um bom líder. E desses, para ser um bom líder, aqui está um dos segredos mais importantes, esses requisitos aqui, tá? Vida espiritual exemplar, andar em amor e santidade, fiel no seu TSD, tempo sozinho com Deus, submisso a todos os seus líderes, atitude ensinável, uma pessoa quebrantada, que tem uma vida de oração consistente. Olha, se tiver só esse parágrafo aí, esse parágrafo aí é o mais importante do código genético mais importante. Qual o código genético mais importante? Ser um bom líder. E qual é o aspecto mais importante para ser um bom líder? Esse primeiro item aí. Então vamos ler de novo em voz alta, todos juntos, dessa vez, todo mundo junto. Vida espiritual exemplar. Vamos ler tudo isso junto. 1, 2, 3. Vida espiritual exemplar. Andar em amor e santidade. Fiel no seu TSD. Tempo sozinho com Deus, submisso a todos os seus líderes, atitude ensinável, uma pessoa quebrantada, tem uma vida de oração consistente. Irmãos, é uma triste realidade, mas muitos seminários ensinam como fazer homilética, hermenêutica, teologia daqui, teologia sistemática, e nem ensina isso que eu acabei de falar. E isso que eu acabei de falar é de longe o mais importante. É isso que Deus procura nos seus líderes. Quer ser um bom líder de célula? Tem que ter isso aí que acabamos de falar. E a segunda coisa mais importante, esse segundo item: vida familiar sólida. Anda em amor no seu lar. Está ganhando toda a sua família para Jesus. Se casado, governa bem sua família. Se solteiro, tem uma vida santa e exemplar. Terceiro item: discípulo, é um seguidor obediente de Jesus, está sendo discipulado e por sua vez discipula outros. Quarto item: frequência fiel nos cultos de celebração e altadel. Nós temos visto que isso faz parte de uma pessoa quebrantada espiritual, que ela é fiel, ela congrega fielmente. Isso é claramente um sintoma de saúde. E quando não congrega fielmente, normalmente é um sintoma de doença espiritual. Conduta clara para não servir de tropeço aos outros. Uma pessoa cheia do Espírito Santo. O líder de célula é um bom administrador, dizimista, usa bem o seu tempo, dons, capacidades. Testemunha, dá testemunha clara da sua fé. Coração e atitude do pastor, estou na página 15. Cumprir com os requisitos do trilho de liderança e participar dos treinamentos para líder de célula. Ser aprovado pela liderança. Agora, responsabilidades do líder de célula, também extremamente importante. Coloca um monte de estrelas nesse aqui também, tá? Responsabilidades do líder de célula. Vamos ler esses em voz alta, por favor. Tudo bem? Muito bem, não sei se vão aparecer no telão esses aqui. Vão, né? Glória a Deus. Vamos lá então. Primeiro, vamos ler. Todos em voz alta. Orar diariamente pelos membros de sua célula. Segundo,
garantir que cada membro da célula está sendo bem discipulado, de preferência por alguém de dentro da própria célula. Terceiro, pastorear os membros da célula e ajudá-los a viver uma vida cristã vitoriosa. Quarto, garantir que cada semana o relatório da célula, no envelope das ofertas, seja fielmente preenchido e entregue à liderança. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Se você fizer só essas primeiras 4, mas fizer bem feito, orar diariamente pelos membros da sua célula, a sugestão que eu sempre dou para o líder de célula, pega a lista de todos os membros, os nomes de todos os membros da célula, e todo dia ajoelha e ora em cima daqueles nomes, nome por nome, ora, busca a Deus, derrama seu coração em fé em cima daquelas pessoas, para você ver o que acontece. Deus responde a oração, mas ora em fé. Não ora mendigando, não, com mendicância, com falta de fé. Deus abençoa. Não, Deus, eu declaro bênção, vitória, a família dele toda salva, ele está seguindo o Senhor em nome de Jesus. Ele é uma pessoa vitoriosa. Vai orando com fé, se ajoelha, se prostra na presença de Deus. Tá, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, garante que cada um daqueles membros tem alguém discipulando ele. E pega no pé, e vai atrás. E garante que tem um bom discipulador cuidando de cada um deles, tá certo? De preferência por alguém de dentro da própria célula discipulando. Terceira coisa, pastorear os membros da célula e ajudá-los a viver uma vida vitoriosa. Você tem que ter olho de águia. Você sabe quem são os membros da sua célula. Você está orando por eles todo dia. Você está em vez em quando ligando, checando, garantindo que eles estão bem, sendo bem cuidados. Meu irmão, se você fizer essas 3 coisas, e a quarta, que é a sua responsabilidade diante da igreja, para até dar uma prestação de contas. Quem não presta contas está demonstrando falta de responsabilidade. E quem falta com responsabilidade na prestação de contas, normalmente falta com responsabilidade no cuidar das ovelhas. Por isso que esse quarto também é extremamente importante. Garantir que cada semana o relatório da célula, que é no envelope das ofertas, seja fielmente preenchido e entregue à liderança. Irmãos, cuide bem, seja bem por dentro desse relatório, para que você possa até estar, sabe um dos segredos que eles falaram, vou até começar a fazer isso, em nome de Jesus. Falaram que para perder peso, você tem que, em vez em quando, pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, é importante você está medindo o seu peso na balança. Tem até uma balança lá em casa. Eu vou começar a fazer. Eles falam, quanto mais você fica olhando para a balança, mais você entra em crise para baixar aqueles números. Você está entendendo? Isso é um segredo. Agora, veja bem. Você fica olhando para o seu relatório lá. Quantos visitantes que deu? Está entendendo? Quantos membros, quantos MDAs? Aquilo vai ajudando você. Vai ajudando você a orar melhor, a realmente ver o caminhar da carruagem, como está indo sua célula, em nome de Jesus. Vamos continuar. Cuidar da parte do ensino da palavra de Deus na reunião da célula, guiar e motivar os membros da sua célula, conduzir cada membro da célula a traçar sua estratégia pessoal para alcançar pessoas para Cristo, garantir um clima de companheirismo, alegria e comunhão entre os membros, distribuir tarefas e responsabilidades entre os membros e formar novos líderes. Isso é uma coisa muito legal. Um bom líder de célula, ele não faz tudo sozinho, ele planeja muito antes. Irmão, você pode dirigir o louvor, irmão, você vai dar os avisos. Ele não deve usar a própria reunião da célula para fazer isso não, irmãos. A reunião da célula deve ser pequena, poderosa, gostosa para o visitante. Agora, vai delegar esses papéis para a próxima reunião, fora da reunião da célula. Você liga para eles e dê esses papéis para eles poderem, sabe, todo mundo ser usado, né? E não fala assim, olha, irmão, você que vai ministrar a oferta. Não, você fala assim, será que semana que vem dá para você ministrar a oferta? Você vai perguntar se ele concorda, você está entendendo? Você não vai ordenar, você não vai empurrar de goela abaixo, você vai perguntar se ele concorda. Semana que vem, será que você que podia passar a visão, aqueles 5 minutos de passar a visão, né? Será que você poderia, irmão,
cuidar daquele tempo de orar pelas necessidades das pessoas. Então você vai perguntar e vai dar tarefas para os outros membros, se eles concordarem, e assim envolvê-los em ajudar, garantir um clima de companheirismo, alegria e comunhão entre os membros, distribuindo essas tarefas e responsabilidades, tá certo? E preparar a multiplicação de uma forma saudável. Agora, o elemento 2, um bom local. Eu poderia falar muitas coisas sobre isso, mas não é nada complicado, você pode ler sobre isso. Eu só quero falar do último item aqui, desse primeiro subitem do bom local, no meio da página 16, que fala assim: o local deve ter uma boa iluminação, nem fraca nem excessiva. Deixa eu te falar uma coisa, eu já vi células que reúnem num quintal, não tem nada errado, mas aí colocaram uma lâmpada só, irmãos, meio baixa assim, encostado na parede. Aí querem reunir aqui, e o líder de célula fica aqui, e a lâmpada fica atrás da cabeça dele. As pessoas vão poder ver o rosto dele? Não. Então aí fica difícil demais ele até poder expressar. Então tem que ter uma boa iluminação. Normalmente a lâmpada, se for só ter uma, coloca ela no meio da roda, tá? Então você tem que planejar antes, para ter uma boa iluminação, para as pessoas poderem ver o rosto um dos outros, expressar, tá entendendo? Isso é muito importante. Outra coisa, a distribuição dos assentos. Olha só, 1, 2, 3, 4. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui para vocês. Número 5, aqueles 5 subitens debaixo do quanto à distribuição dos assentos. As pessoas precisam estar olhando uma para as outras. O formato de igrejinha, com as pessoas olhando umas para a nuca das outras, não é recomendado. Use as cadeiras ou bancos em forma de círculo. Diga, forma de círculo. Quando o ambiente permite, isso permite que todos possam se olhar de frente. Agora, preste atenção, esse último item da página 16. Evite cadeiras desconfortáveis. Irmãos, eu fui para a célula, não aqui em Fortaleza, mas em outro lugar, onde tinha uns bancos, irmãos, feito artesanalmente, e eram uns paus assim, pregados assim, e tinha uns pregos horríveis. Então, tenha cuidado com esse tipo de coisa, tá certo? Então, evite cadeiras desconfortáveis, com as pernas moles, quebradas ou rangendo. Evite também, achei engraçado o jeito que o pastor Ivanildo colocou isso aqui. Evite também colocar pessoas bem nutridas em cadeiras plásticas, de capacidade duvidosa. Tá certo? Amém. Muito bem. Agora, página 17. Quanto ao funcionamento físico da reunião, aqui tem muitos bons conselhos que depois você pode estudar melhor em casa. Agora, uma boa atmosfera. Uma boa atmosfera, estou no final da página 17. Todas as reuniões e atividades da célula, seja reunião no lar ou qualquer comunhão fora, deve se constituir numa atmosfera de alegria, de fé, de amor e carinho, de intimidade e de comunhão. Agora, irmãos, tem muitas coisas que a gente podia falar sobre boa atmosfera, e vocês vão poder depois estudar mais sobre isso. Mas eu quero enfatizar esses 3, que estão aí no começo da página 18. Atmosfera de alegria, tá? Que vai contagiar todos os presentes e os novos, pelo clima de descontração e presença de Deus. Atmosfera de fé, que atrai o sobrenatural, move a mão de Deus em favor da célula. E atmosfera de amor. Tá? Escuta bem, olha aqui para mim. Diga alegria, fé e amor. Vocês têm que entender, irmãos, que a sua célula é uma célula para atrair pessoas novas. Então preste atenção, queridos. Vocês têm que usar sabedoria. Lá em Belém, na Igreja da Paz de Belém, isso é muitos anos atrás, eles que me contaram essa história, achei engraçado, e eles mudaram, porque eles viram que não deu certo. Eles faziam o seguinte, eles colocavam, do meu grande amigo, o pastor Cirilo, que vai estar aqui,
ele tinha uma música, dos primeiros CDs dele, onde a Nívia, inclusive, estava ouvindo a música. Ela entrou no estúdio, ela estava ouvindo a música, ela começou a chorar, e eles gravaram ela chorando, e saiu no CD, porque eles acharam bonito, e é bonito mesmo, até o choro dela é muito ungido. A Nívia Soares, né? Ela é muito minha amiga também, e ela também vem aqui esse ano também ainda, se Deus quiser, tá? Agora escuta bem, quem já ouviu esse CD da Nívia chorando lá e tal, na música do Cirilo? Não é legal aquela música? É muito legal e muita unção, eu fico arrepiado só em lembrar. Agora escuta bem, só que tem um problema, o povo do mundo não entende isso. Então lá na célula em Belém, eles estavam colocando essa música, e os irmãos sentindo a presença de Deus, um estava num canto chorando, o outro deitado no chão. E tinha um visitante que estava lá assim. Aí depois, terminou a reunião da célula, falaram assim: irmão, fala para o visitante, né? Ele não era evangélico não. Está convidado sempre voltar. Ele falou: eu não quero não. Mas por quê? Porque é muito triste esse negócio. Então, não projetaram a atmosfera correta. Deixa eu falar uma coisa assim: o poder de um sorriso sincero do líder da célula é extremamente importante. Agora imagina, o cara está lá, o cara não é evangélico, e ele está cheio de dívidas, cheio de problemas, brigando com a esposa, os filhos estão dando dor de cabeça porque estão envolvidos com as gangues, né? E acima de tudo ainda a sogra fica... Aí, escuta bem, o cara não é crente, ele chega para a célula pesado, assim, oprimido. Ele não fala isso para ninguém, chega lá: oi, tudo bem? Porque ele foi convidado para a célula. Ele chega lá, se você, líder de célula, estiver lá assim com a cara meio dura, fala assim: olha, irmãos, a gente tem que levar mais a sério esse negócio, temos que ter um compromisso maior, muita gente está atrasando, e o negócio não é assim. Aí, ele fala: meu Deus do céu. Você está entendendo? Já estou sofrendo com minha sogra, não preciso desse também. Agora veja bem, se ele chegar lá e for uma reunião pequena, poderosa, cheio de fé, cheio de amor, o líder de célula fala: seja bem-vindo, Jesus está aqui para fazer o milagre, para libertar. E aquele sorriso genuíno, transbordante do Espírito Santo, e todo mundo está sorrindo, todo mundo está feliz, brincando um com o outro. Meu irmão, ele vai sair dali contagiado. Amém? Diga contagiado. Diga atmosfera de alegria. Mas olha, tem que ter uma atmosfera de fé. Sabe, às vezes as pessoas levantam cada questão estranha na célula, porque todo mundo pode falar, né? Então às vezes alguém dá um lamento e fala como está horrível. O bom líder de célula, ele sabe contornar e dizer: não, mas vai dar certo, nós vamos orar agora, e você vai receber seu milagre agora, em nome de Jesus. Uma boa célula, irmãos, ela começa a emanar no bairro começa a ficar sabendo. Alguém está com problema no casamento? Olha, o meu vizinho lá tem uma célula onde Deus faz milagre. E começa a aparecer gente de longe e de perto, porque sabe que lá é um ponto de milagres, é uma atmosfera de fé, uma atmosfera de vitória. Ninguém aceita a palavra de incredulidade, ninguém aceita a palavra de dúvida, de derrota, porque lá vai ser vitória. Lá os doentes serão curados, os casais serão restaurados, um milagre vai acontecer, porque é uma atmosfera de fé. Aleluia. Diga atmosfera de fé. E aí tem que ter uma atmosfera de amor, onde as pessoas são acolhidas, muito abraço, muito carinho, muito amor, puro, com muita santidade, mas com muito amor, com muito carinho, com muita atenção, olhando nos olhos, dando aquela atenção, aquele carinho. Diga atmosfera de amor. Então isso é extremamente importante, tá bem? Vamos então agora com o elemento 4. Louvor e adoração ungidos. Eu não vou tirar o tempo agora para falar sobre isso, porque nosso tempo já praticamente expirou,
Mas, assim, vou ressaltar só alguns pontos aqui. Página 20, bem no meio da página 20, perto do número 20, lá a terceira estrela na página 20, fala assim: como a maioria das células não tem tocadores nem cantores experientes, use música de CD para os irmãos acompanharem. Olha, mesmo que haja músicos e cantores experientes na célula, preferimos os CDs. Não é proibido usar violão, essas coisas, mas preferimos os CDs por quê? Pois a lógica da sabedoria aqui é não fazer na célula mãe aquilo que eles não vão poder produzir nas células filhas. Se toda célula pensar, poxa, tem que ser igual a essa célula mãe, tem que ter alguém que toca bem o violão, aí vai demorar para multiplicar. Então, você quer ter algo fácil de reproduzir, tá? A pessoa que vai cuidar do louvor deve se preparar antes, orar, buscar a direção de Deus e ficar afinado com a sequência das músicas no CD, para não ficar procurando na frente dos irmãos ou tocando um pedaço da música errada e tendo que procurar rapidamente a música certa. Isso dá uma impressão de desorganização. Amém? Aí tem adoração com sabedoria, tem muitos bons conselhos lá. Olha, essa operação de dons espirituais durante a adoração, na página 21, e como encorajar cânticos espirituais durante o tempo de adoração, tem muitos conselhos legais demais, de como encorajar as pessoas a cantar músicas, cânticos em línguas, cânticos espirituais, é muito lindo mesmo. Revelação na palavra, revelação na palavra, é muito importante ter revelação na palavra. Eu vou estar falando mais sobre o compartilhamento da palavra, sendo um facilitador, tá? Sendo um facilitador. Você não é um preletor, você é um facilitador. E numa das próximas lições, ainda durante esse TLC, eu vou estar aprofundando mais de como facilitar a palavra dentro da célula. Então, eu não vou aprofundar agora, porque em outra ocasião nós vamos estar falando mais sobre isso. Agora, o sexto elemento é a prática do purê de batatas. É você realmente trabalhar o purê de batatas de uma forma com muita comunhão. Gostei de uma sugestão que o pastor Ivanildo está dando, de fazer essa lição em 2 semanas. Acabei de ver agora, pelo menos o bilhete, e eu acho que é uma boa ideia. Então, porque eu quero tirar mais tempo para falar sobre esses últimos 3 aqui. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Nós também poderemos incluir mais algumas outras coisas da lição 3, talvez, né? Da lição 3. Mas isso aqui é tremendamente precioso e não dá para só dar rapidamente sobre o purê de batatas. Então, achei muito boa sugestão. Nós vamos poder aprofundar mais, então, sobre como ministrar, ou seja, como ser um facilitador da palavra, e também a prática do purê de batatas. E o 7º elemento, que é um bom enxerto para as 2 células. Estou gostando muito dessa ideia. Esses últimos 3 elementos, nós vamos estar falando mais, então, na terça-feira que vem, se Deus quiser, na continuação aqui do TLC, tá certo? Então tem sido muito gostoso estar juntos aqui, estamos envolvendo em coisas bem práticas do nosso funcionamento das células, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, por favor? Feche os olhos. Vamos repetir essa oração, essa confissão de fé em voz alta. Diga assim, em voz alta. Diga: obrigado, Senhor, pelo privilégio tão grande que o Senhor tem dado para mim, para poder cuidar das suas ovelhas. É uma honra tão grande, porque eu sei que o Senhor não somente tem me chamado, mas o Senhor confia que pelo poder do teu Espírito
eu farei um bom trabalho. Por isso o Senhor está confiando as suas ovelhas nas minhas mãos. Obrigado pelo privilégio. Me ajude a aprender a ser um bom apacentador, a cuidar de muitas ovelhas, com a tua ajuda. Ainda quero orar por você. Com seus olhos fechados, preste bem atenção no que eu vou dizer. Eu senti agora mesmo Deus falar para mim, que talvez tenha alguns aqui pensando: eu não sou capaz, eu não tenho condições de cuidar dos outros, porque eu tenho que ser cuidado. Deixa eu falar uma coisa, eu também tenho que ser cuidado. Por isso que eu tenho o meu discipulador, meu pastor. Todos nós temos que ser cuidados. Mas eu lhe garanto que existem ovelhas que são... que você tem muito para oferecer para elas. Tem pessoas mais novas na fé, ou mais fracas na fé, do que você, meu irmão. E Deus quer usar você para cuidar de muitas ovelhas. Deus está levantando você para ser um grande apacentador das ovelhas dele. Então, eu quero que você receba essa oração de todo o seu coração. Pai, toda a unção que o Senhor na sua infinita misericórdia tem dado para mim, de cuidado de ovelhas, de pastorear, de apacentar, eu peço que o Senhor transfira para os meus queridos irmãos. Muito mais ainda, 100 vezes mais do que o Senhor tem dado para mim, dê para eles, eu peço, Senhor. E capacita-os espiritualmente, capacita-os nesses dons de cuidar bem das suas ovelhas. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Diga assim: eu serei eficiente e cuidarei bem das ovelhas do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo que mora em mim. Serei um grande líder de célula, para a glória de Deus. Minha célula vai crescer, vai multiplicar, vamos gerar muitos outros líderes e muitas outras células, e isso é só o começo, em nome de Jesus. Amém, amém. Dê uma forte salva de palmas por Jesus.